Fala galera, beleza? Tivaltinho na área mais uma vez aqui com vocês. Hoje, galera, para a nossa aula de matemática da quarta semana do Intensivo Enem Educa PE Prepara, meu povo! E vocês estão participando aí semanalmente conosco, vindo aqui assistindo todas as aulas, interagindo conosco. Pois é, galera, qualquer dúvida que você tenha durante as aulas, pode mandar no Instagram do Tivaltinho, tá? @prof.walterpessoa. Manda para mim que a gente vai interagindo, a gente vai dialogando lá pelo Instagram, tá certo? Tenho certeza também que você que está assistindo essa aula já fez a sua inscrição aqui em nosso curso intensivo, né? Como é que faz a inscrição, professor? Você vai lá no Instagram do Educa PE, tá certo? E lá na bio tem um link que vai direcionar você para um formulário onde você pode colocar ali suas informações e aí a gente tem conhecimento de onde você está para poder te atender melhor, tá certo? Show de bola? Então vamos embora para a aula de hoje. A aula de hoje na tela geral, Robertão coloca pra gente matemática semana 4, olha que legal. Aula 7, área e perímetro de figuras planas. Pois é, meu povo, segue na tela geral que eu quero compartilhar com vocês aí algumas noções primitivas da geometria. Olha só, meu povo, ponto, reta, plano e espaço são, na verdade, noções geométricas que não possuem definição, mas dão base para todo o conhecimento existente em geometria. São noções primitivas. Esses objetos não possuem definição, mas precisam existir para dar base para as definições geométricas. Então, a partir da compreensão desses 4 elementos importantes para a geometria, a gente vai dar base a todo o pensamento de medição, de cálculo de área, de comprimento, perímetro, e daí a gente vai dar base, suporte a toda a nossa construção geométrica, tá certo? Conta para mim, Robertão. Você já deve ter se deparado com um desses elementos aí ao longo de sua vida escolar. E aqui eu vou trazer para você uma maneira de a gente sintetizar tudo isso, focando em como isso pode vir numa avaliação do Enem, tá certo? Então daí eu peço slide na tela para a gente dar continuidade ao nosso tema de hoje, tá bom? Vamos embora. Meu povo, diante dessa ideia que eu apresentei para vocês, eu quero trazer para você aí essa superfície branquinha aí nessa tela, tá certo? Ô Robertão, tem um mouse aí, tu pode tirar ele para mim? Isso. Saiu, beleza. Tá na tela? Ok, beleza, resolvido. Então, aí eu tenho uma superfície branca que a gente vai entender que ela não tem limitação para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Isso aí é a nossa ideia de plano, beleza? Ela não tem essa limitação que essa linhazinha azul dá pra gente. A partir daí, nesse plano, eu tenho o menor lugar geométrico que eu possa marcar. Esse lugar geométrico é o que eu chamo de ponto, tá certo? Essa ideia, essa colocação aí. Eu coloquei esse ponto exagerado, essa bolinha aí exagerada, para você perceber que aí, de repente, eu estou colocando uma lupa bem intensa, mas é a menor representação dessa localização aí, tá bom? Observe que eu posso ter 2 desses pontos nesse plano, e eu posso conectar aí esses 2 pontos por outros infinitos pontos alinhados. Esses infinitos pontos alinhados formarão um lugar geométrico chamado reta, que nem tem início e nem tem fim. Ela não se completa aí nessa linha vermelha que você está vendo, mas ela vai aqui para a direita, ó, ela vai lá para o céu e ela vai aqui lá para o lado esquerdo, tá certo? Lá para o inferno aí, se eu quiser dar 2 extremos aí dessa situação. Então, reta não tem limite nem à direita e nem à esquerda, é um conjunto de pontos alinhados, beleza? Então aí eu tenho entre esses 2 pontos que eu vou chamar aqui, ó, de ponto A e ponto B, eu tenho infinitos pontos que estão aí alinhados. Isso aí a gente entende como se fosse reta, tá certo? Vamos embora. A partir daí, meu povo, eu posso fazer 2 retas dessas se intersectarem. Olha, a palavra correta é intersectar, ou seja, se tocar em um ponto, ou seja,
existe aqui um ponto B que é comum a essas duas retas, percebe? E quando eu tenho essa colocação dessas duas retas, observe que aqui aparece uma região, olha, uma região do plano limitada por essas duas retas. Conseguiu perceber isso aí? Pronto, essa região, ela é uma região que tem uma abertura, é uma região angular. Ou seja, quando eu faço duas retas se cruzarem, se intersectarem, eu componho, na verdade, 4 regiões angulares. A primeira, que eu posso chamar aqui de região alfa. A segunda, eu vou apagar aqui essa letrinha que representa o ponto, tá certo? Vou apagar aqui só para você ver a outra segunda região aqui desse plano, essa região aqui para cima, ó. Essa região aqui para cima, tá certo? Que eu vou formar uma região angular, que eu vou chamar aqui de beta. Observe que aqui eu posso ter a terceira região angular, que eu vou chamar, sei lá, de alfa linha, e aqui eu vou chamar outra região de beta linha, beleza? Então eu tenho 4 regiões formadas pela intersecção dessas duas retas, beleza? Então observe que a partir desse conhecimento, eu já tenho aí a ideia de abertura entre essas duas retas, o que eu vou definir como ângulo, beleza? Mas vamos embora que a gente vai daqui a pouco falar sobre isso. Observe que se eu fechar aqui essa figura, fazendo com que uma terceira reta apareça com um ponto de intersecção aqui em cima e esse outro ponto de intersecção aqui embaixo, aqui era ponto B e aqui embaixo ponto C, eu tenho uma região formada por alguns ângulos. Ó, eu vou até mudar essa letrinha aqui para ficar bem bonitinho para você. Ó. Vou mudar aqui. Eu vou dizer que aqui no ponto A eu tenho um ângulo que eu vou chamar de ângulo A, tá certo? Aqui no ponto B eu tenho um ângulo no vértice B, o ponto B, eu vou formar um ângulo B. Aqui nesse ponto C eu tenho um ângulo que eu vou chamar de ângulo C. Ou seja, tu percebe que essa região formada é uma região que tem 3 ângulos. Daí você já consegue definir uma figura muito massa da geometria, que é o triângulo. Ou seja, triângulo é uma região limitada pela intersecção de 3 retas como essas aí, ó, nos pontos A, B e C. Conta para mim, Robertão. Você percebe que muitas vezes você entende um triângulo como se fosse uma figura que tem 3 lados. Triângulo é uma figura que tem uma figura plana com 3 lados. Ok, ter 3 lados é uma consequência do triângulo, mas um triângulo é formado por região angular, região triangular. Olha o nome, triângulo, percebesses? Então, eu vou nomear um triângulo como uma figura plana, uma região plana limitada pela presença ali, uma figura fechada pela presença de 3 ângulos, beleza? Show de bola? Consequentemente, oposto a cada ângulo, eu tenho um lado. Assim, se eu tenho 3 ângulos, um triângulo também possui 3 lados. Ter 3 lados é a consequência dessa figura maravilhosa que é o triângulo, beleza? Show de bola, entendido? Então vamos dar sequência aqui à nossa ideia. Tela geral. Galera, por muito tempo, o ser humano se viu na necessidade de medir comprimentos, medir o tamanho das coisas. E para isso, desde a antiguidade, que o ser humano vem utilizando partes do próprio corpo para medir. Depois evolui um pouco mais para medidas em cordas, em medidas em madeira, até chegarmos aí numa definição de um padrão de medida que é estudado na escola como Sistema Internacional de Unidades, onde o metro é exatamente a unidade padrão para medir comprimento. Mas você percebe que desde que o homem media as distâncias em polegadas, cada ser humano tem uma medida de polegada diferenciada no seu dedo, não é isso? Tinha o côvado, que era a distância que ia até o cotovelo, por exemplo. Então, aí eu tenho várias maneiras de fazer medida. Então, houve a necessidade de uma sistematização, e a sistematização traz para a gente a medida hoje numa régua, numa trena, em um padrão mais definido de unidade de medida. Então, eu digo para você, ainda assim, essa régua que está na tela aí para você, ela traz para a gente uma certa imprecisão, porque teríamos que ter uma definição muito assertiva aí desses tracinhos para marcar cada centímetros,
cada milímetro e cada unidade de metro para dar certeza do que eu estou dizendo para você, tá certo? Então, observe que hoje a gente vai fazer medida de comprimento utilizando um padrão ideal, ou seja, uma coisa que só existe lá em nossa cabeça, porque na nossa medição real, a gente sempre vai ter uma pequena imprecisão do processo. Tá massa? Quando o pedreiro vai medir tua casa aí, ele tem uma noção de medida utilizando aquela trena, mas a trena ainda traz para a gente ali exatamente um desperdício de unidade de medida em algumas situações, tá certo? Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer medição para a gente evitar o desperdício de unidade de medida, tá bom? Vamos embora. Aí, meu povo, a tecnologia vem trazer para a gente um pouco mais de precisão nessa medida. Aí a gente tem o equipamento que faz medição de distâncias, tá certo? Um teodolito que é utilizado para fazer medição de distâncias de crateras, de medição de ruas. Você vê muito pessoal utilizando isso no calçamento de algumas avenidas aí, no asfalto de algumas avenidas. Antes o engenheiro vai lá e faz a medição desse terreno utilizando esse equipamento. Tá massa? Então essa medição ela passou a ter um pouco mais de precisão quando a gente utiliza equipamento de tecnologia, tá bom? Tecnologia digital, por exemplo. Então a gente percebe que, por exemplo, se eu tenho uma reta qualquer colocada num plano, eu posso ter uma segunda reta que intersecta essa primeira e uma terceira reta que intersecta essas outras duas, formando uma região fechada ali, tá certo? Observe que o primeiro ponto de intersecção eu tenho ali como ponto, chamarei de A, depois o ponto B, depois o ponto C, e a partir de agora eu posso medir o perímetro dessa figura se eu calcular a soma das medidas de cada um dos seus lados. Ou seja, se eu calcular a distância entre esses dois pontos aí considerados e demarcado essa linhazinha de azul, eu tenho aí um segmento de reta que vai de, por exemplo, um ponto A até um ponto B. Esse segmento de reta vai trazer para mim uma medida. Se eu fizer a medida do ponto B até o ponto C, observe que aqui eu terei uma outra medição que é o outro lado desse triângulo, beleza? E, consequência disso, eu posso fazer a medição entre o vértice A e o vértice C. Consequentemente, se eu somar essas três medidas, eu vou ter ali, na verdade, o perímetro dessa figura. Então, quando eu falar perímetro, meu povo, tu vai estar associando sempre a soma da medida dos lados de uma figura plana, tá certo? Show de bola? Beleza, vamos embora. E aí eu trago para você um mapa que é um recorte aqui da cidade do Recife, a cidade de onde o Tivaltino está falando para vocês. E nesse mapa eu quero que você perceba, é um mapa Google, tá certo? Eu quero que você perceba lá no rodapé, lá embaixo do lado direito, aqui, tá vendo? Tem aí embaixo uma unidade de medida padrão, que é, no caso aqui, da distância que eu estou observando, o quilômetro. Olha só, lá embaixo está dizendo que esse segmento de reta, em destaque vermelho aí, mede 1 quilômetro. Então eu posso também fazer projeção de distância, utilizando essa comparação aí, lá no Google Maps, por exemplo. Olha só, aqui no mapa eu tenho a Avenida Caxangá, que é uma avenida em linha reta, que é considerada uma das maiores da América Latina. Pernambuco gosta muito desses mitos, né? A maior avenida em linha reta da América Latina. Eu não sei porquê, mas Pernambuco gosta dessas famas aí. Nem sei se é, tá, gente? Nem sei se ainda é. Mas aí, a Avenida Caxangá está aí pra gente, ó. Ela vai lá do início de Camaragibe até a Madalena em linha reta. Galera, eu posso fazer uma expectativa de medição desse comprimento dessa avenida. Observe que cada linhazinha de 1 quilômetro, eu posso fazer a projeção dele lá na avenida. Ó. 1 quilômetro, 2, 3, 4, 5, 6 km aproximadamente. Veja, aproximadamente, eu tenho aí a Avenida Caxangá com 6 km em linha reta. Olha que legal. Então, essa é uma maneira de a gente estimar essas distâncias, estimar comprimentos em mapas reais. Porém, se você for no Google Earth, tá certo? Você pode fazer esse mapeamento, essa medição com mais precisão, utilizando a tecnologia a teu favor. Você pode fazer medição de área,
medição agrária, se você tem um sítio, uma fazenda, uma propriedade rural ou um próprio terreno adquirido aí na tua cidade, você pode fazer essa medida pelo Google Earth, tá certo? Fazendo a colocação de pontos estratégicos onde você quer e a partir dali você observa a tua área e o teu perímetro adequadamente por esse processo. Tá massa? Show de bola? Bora seguir aqui. Diante disso, eu trago para vocês aqui umas unidades de medida de comprimento. Por exemplo, a unidade fundamental é o metro, é representado pela letra M, tá certo? E eu tenho múltiplos e submúltiplos desse metro. Por exemplo, múltiplos, eu vou considerar aqui o decámetro, é representado por DAM, é o decâmetro, tá certo? Eu vou representar o hectômetro, que eu vou escrever aqui o HM, o hectômetro, e o quilômetro, que eu vou chamar aqui de km, que é o quilômetro, beleza? Então essas unidades são chamadas de múltiplos da nossa unidade fundamental, que é o metro. Em consequência disso, eu também tenho submúltiplos, que eu tenho ali o decímetro, que é o dm, eu vou ter o centímetro, que é o cm, que é o centímetro, e eu vou ter o milímetro, que é o milímetro. Ou seja, cada unidade dessa daí vai trazer para a gente um comparativo, dá para a gente fazer uma certa transição de unidade de medida diante de uma questão, diante de um problema, tá certo? Então eu posso ter uma medida apresentada para mim em quilômetros, onde eu tenho que transformar isso para metro. Então eu sei que de quilômetro para metro, eu sei que 1 quilômetro tem ali 1000 metros. Então como é que eu posso perceber nessa minha tabela aqui? Por exemplo, vê só. Aqui eu tenho o seguinte, cadê aqui? Se eu quero representar um decâmetro, o que eu tenho? Um decâmetro é 10 na potência 1 metro, ou seja, 10 metros. Então, se eu tenho um terreno de frente com 10 metros, eu posso dizer que a frente dele é de 1 decâmetro, beleza? Observe, se eu tenho um terreno de 1 hectômetro, olha que legal, eu sei que esse terreno tem 100 metros, é 10 na potência 2. E se eu tenho um terreno com frente de 1 quilômetro, de 1 quilômetro, eu tenho 10 na potência 3, ou seja, aqui eu tenho 10 metros, aqui eu tenho 100 metros e aqui eu tenho 1000 metros. Então, na escala de transformação do metro para seus múltiplos, é só ir multiplicando por 10. Da mesma forma que eu vou utilizar esse mesmo raciocínio agora para os submúltiplos. Por exemplo, se eu quero representar 1 decímetro, observe que eu escrevo 10 na potência menos 1. O que é 0,1 metro, beleza? Então, se eu tenho que representar 1 centímetro, é 10 na potência menos 2, ou seja, 0,01 metro, beleza? Então, tu percebe que na maneira que eu vou evoluindo aqui para a direita, eu vou aumentando uma casa decimal. Então, quando eu quero representar 1 milímetro, observe que eu tenho 10 na potência menos 3 metros, ou seja, 0,001 metros. Percebeu? Então, essa tabela traz para a gente um importante apoio para tratar com múltiplos e submúltiplos da unidade de comprimento. Beleza? Robertão, como estamos aí em tempo? Tranquilo? Então, vê só. Vou pedir que você agora faça o seguinte. Eu vou encerrar essa aula agora e em seguida, galera, eu vou fazer você vir para a minha aula de número 2 para a gente dar continuidade ao cálculo de área, como fazer essa transição, essa comparação em área, tá certo? E em seguida, a gente resolve aqui algumas questões modelo Enem para vocês se adaptando com essa linguagem dentro das questões, que é o que mais interessa para essa reta final até a avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio, beleza? E você já pode aproveitar, compartilha esse vídeo com teus amigos, faz chegar aí a todos os colegas da tua escola, porque tenha certeza, por enquanto eles não são teu concorrente, eles são teus parceiros de estudo, tá certo? Depois que eles disserem para você qual o curso que vão fazer, se for igual ao teu, boicota o vídeo, passa para ninguém não, tá certo? Agora não fala que eu disse isso, tá bom? Então, Robertão, vamos encerrar esse vídeo, tomar uma aguinha e daqui a pouquinho a gente volta com o vídeo número 2, beleza? Valeu!